Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Neurowiser Talks. Eu sou a Thaís Venâncio e estou ao lado do meu marido, Marcelo Masrua. E é um prazer estar aqui com você. Você vai acompanhar aqui no nosso podcast tudo o que acontece na nossa plataforma. Então aproveite, comece a nos seguir, compartilhe essas entrevistas, porque eu tenho certeza que tem alguém que vai se encaixar bem no assunto. E o nosso assunto de hoje é um assunto que preocupa muita gente. Você sente dor de cabeça? Aliás, eu tenho uma curiosidade para te contar. Quando eu conheci meu marido, eu tive uma crise de enxaqueca. Mas uma crise que eu senti uma dor. Eu não sabia se eu estava com mais vergonha ou se eu estava sofrendo pela dor. Pois é, desde aquele dia fui diagnosticada e lá se vão 20 anos. Mas para falar sobre enxaqueca, cefaleias, estamos aqui com o maior especialista, um dos maiores especialistas no assunto, Dr. Carlos Bordini. Obrigada, Bordini, pela sua presença aqui hoje com a gente. Veio ao nosso estúdio, gravou um curso, estou muito feliz. Na verdade, sou eu quem está feliz pela honra de conhecer vocês, participar, que vocês, eu acho que tem a maior empresa do ramo no país. Parabéns para vocês. Obrigada. É uma honra gravar, foi um sucesso. Eu estou aqui para bater papo, porque eu gosto de falar de dor de cabeça. Fazer só um depoimento, meu amor. Faça. O professor Bordini é uma referência no Brasil na área, né? Não se fala em cefaleia sem falar no nome dele. E eu tive a oportunidade de estudar em capítulos que ele escreveu. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar compartilhando esses momentos aqui, né, e poder aprender mais com o Dr. Bordini. Para a gente poder dar uma passada assim, são quantos anos de formação como médico? Quantos livros, artigos? Médicos. 50 anos esse ano. Jura? É, eu era precoce. Bodas de ouro. Medicina. Cefaleia, na verdade, eu me interessei desde que eu conheci um senhor chamado Edgar Rafael em 1979. Eu achava que eu vinha da escola de Ribeirão Preto, que a gente sabia tudo. Aí eu vi o que esse cara sabia e como era didata. Rafael gostava, sabia dar aula. Eu fiquei encantado e eu morava numa cidade interior. O que eu via era dor de cabeça. Eu não via esclerose múltipla, eu não via leucoencefalite esclerosante subaguda, eu via cefaleia. Eu não sabia nada, eu não sabia sequer que enxaqueca tinha componente genético. Comecei a estudar. Quando eu prestei concurso para entrar na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, me pediram que eu escolhesse um tema e escolhi cefaleia. Todo mundo achou engraçado que ninguém nunca tinha falado aquilo. E final dos anos 70, começo de 80, havia aquilo que o professor Sanvito se refere como a pulverização da neurologia. Então criaram um ambulatório de cefaleia. Em 83, eu criei um ambulatório de cefaleias na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nem sei, 42 anos que nós trabalhamos nisso. Foi um setor que sim, teve muita vitalidade, certamente um dos mais importantes do país. E como é que você conheceu o professor Rafael Bordini? Conta essa história aí, como é que foi? Por acaso, eu vi um curso, na verdade, assim, eu era um médico do interior, e vi em algum lugar que haveria um curso em São Paulo sobre cefaleias. Eu fiquei encantado, quanta coisa que eu não sabia, com didática e aprendendo coisas. E eu comecei a frequentar os cursos, eu tinha alguma didática, daí alguns tempos eu estava dando aula, criei o meu curso e me enfronhei. No fim dos anos 80, a meca de cefaleias era Trondheim, na Noruega. Eu fui lá estudar com o professor Schosta. Eu colhi o material para o meu mestrado em Ribeirão, lá com o Schosta, nas cefaleias unilaterais. O Schosta tem um livro só de cefaleias, é um livro muito famoso. O Schosta tem um livro só de cefaleia a grappolo, em italiano, cefaleia em salvas. O Schosta, ele falou que cefaleia em salvas não era enxaqueca, que a cefaleia em salvas não estava envolvida com histamina. E depois escreveu uma porção escreveu Sancti, hemicrania paróxica crônica, cefaleia cervicogênica, hemicrania contínua. Ele descreveu uma porção de cefaleias. Na época, ele era um homem, ele chamava splitter, ele ia descrevendo cada quadro, ele não juntava, eu sei cefaleia. Hoje nós temos mais de 300 doenças que cursam com cefaleias.
Pergunta outras coisas. Mas agora, toda essa história, muitos médicos hoje passaram pelo senhor. Inclusive o doutor Marco Antônio Arruda, né? Sim, que faz parte junto com a gente aqui também, né? Foi seu aluno? Marco Arruda é um dos meus alunos mais brilhantes, mas ao lado disso eu prezo uma pessoa de bom caráter, uma pessoa correta, uma pessoa que quer que todos à sua volta subam sempre. Nós convivemos frequentemente, então é uma pessoa que eu admiro muito. E o senhor nasceu em Ribeirão Preto? Eu sou ribeirão pretano. E assim, pensar, né, na medicina, foi uma escolha? Teve alguém que inspirou? Aí a gente tem que falar a verdade. É o que tinha. É o que tinha. Na verdade, era o seguinte... eu era um aluno muito bom em matemática. Depois eu fui professor de matemática em cursinhos. Olha. Né? Dava aula para os alunos de engenharia de cálculo. Olha Eu só. gostava de matemática. Mas na minha região, a faculdade boa em Ribeirão Preto, e na minha condição social do bairro que eu morava, era fazer medicina. Eu fiz medicina e fiquei feliz, sem falar que eu era apaixonado, mas eu sou obrigado e hoje eu sou grato a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer medicina. Mas inspirou os filhos a fazerem medicina? Uma filha é médica? 2 são advogados. E a Emília realmente foi a inspiração, que eu não pretendia isso. Ela queria e daí um dia resolveu fazer neurologia também. Ela é neurologista em São Paulo. E uma pergunta que é clássica, né? Porque médico parece que não fica doente. O senhor tem dor de cabeça? Essa é uma das... Eu sou um dos poucos. Geralmente você vai nas plateias, nos congressos, você fala, quem tem cefaleia? Todo mundo levanta a mão e fica até envergonhado que eu não levanto. Eu também não. Você também não tem? Não tenho dor de cabeça. Não tem. E essa história que eu contei no início é verdade. Eu sofri, achava que a dor de cabeça que eu sentia era tudo. Era estômago, era isso, era não sei o quê. Até que Deus coloca no caminho, né? Marcelo pôs a mão. Pôs a mão, fez de tudo. E desde aquele dia ele trata a minha enxaqueca. Mas ela é uma boa paciente, ela usa o profilático direitinho, ela fica sem dor, ela é uma paciente... Porque também o paciente que tem enxaqueca não é um paciente fácil, né? É uma combinação do paciente complicado e a enxaqueca? Eu acho que não, Thaís. Eu não sei se eu sei manter a distância. Eu faço propostas, a minha terapia, ele escolhe o que ele quer. De uma maneira geral, eu deixo ele escolher. Eu vejo um paciente difícil, tem paciente que parece que precisa da dor. Eu me lembro bem, se você gosta de contar caso, Gosto. Era uma senhora que tinha uma porção de parentes médicos. Era tia de todos. E ela tinha uma dor que nada melhorava a dor. Nada melhorava. E algum levou para mim, ela ficou sem dor. Mas ela ficou deprimida. Porque ninguém telefonava para ela perguntando como ela estava. Perguntava da dor, se ela não tinha morrido, como estava. Como ela sarou, ninguém mais telefonava para ela. Olha só, então... Você vê como a vida é complicada? Ela precisava... Ninguém mais telefonava para ela. Mas, Bordini, a propósito disso que você falou, tem uma forma de enxaqueca ou migrânia que é a enxaqueca crônica, que é aquela que a pessoa tem dor mais da metade do mês há pelo menos 3 meses, né? E essa forma atinge um número expressivo de pessoas também na população. Parece né? brincadeira, 1 a 2%, quer dizer, uns 3 milhões de pessoas estão aí tomando remédio todo dia aqui no Brasil. Se você ver o faturamento de analgésicos, você vai ficar impressionado. Então, cerca de 3 milhões de brasileiros têm cefaleia crônica diária, que praticamente é enxaqueca crônica. E esse uso de analgésico diário é um mecanismo que perpetua a dor, correto? O enxaquecoso tem uma deficiência em suas defesas contra a dor. E o analgésico atrapalha mais, perturba mais esse mecanismo deficiente. Quanto mais analgésico, mais dor. E vocês olham quanto vendem de analgésicos anti-inflamatórios, quantos transplantes de rins são feitos por excesso de anti-inflamatórios por causa desses 3 milhões de enxaquecosos. Agora, esses pacientes que têm a forma crônica, eles costumam ter mais comorbidades também, né? Você podia falar um pouquinho sobre essas comorbidades, problemas de sono, quadros psiquiátricos? Primeiro, assim, Marcelo, são infelizes. Existem aqueles com cefaleia crônica que têm vida estável, está tudo bem na vida, e são... O seu caso, eu falo, o seu caso é herança. Tem um fator genético muito importante. Mas existem aqueles que você fala crônica, que são os mais fáceis. Abusam de medicamento, ansiedade, às vezes 60% das pessoas com enxaqueca
tem transtorno ansioso. Então você sempre tem que pôr um dedo na ansiedade. Às vezes depressão, ronco, ser gordo, piora a enxaqueca. Sedentário, né? E eventos ruins da vida, estresse. Hoje é muito comum a pessoa ter um filho preso, ter um marido que abandonou por uma outra mulher. Quer dizer, tudo isso, as desgraças da vida pioram a enxaqueca. Então, assim, uma pessoa que nunca teve na vida dela uma dor de cabeça ou teve crise de enxaqueca, ela pode chegar na vida adulta devido a esses problemas externos. Ela pode passar a ter? Ela pode passar a ter enxaqueca? De uma maneira geral, tem a semente da enxaqueca. Tá. A gente nasce com essa semente predispostos. Nós nascemos predispostos. Entendi. Por exemplo, nós temos uma semente. As desgraças da vida, você tem um chão e uma semente. As desgraças da vida são as chuvas. Nossa. Porque você vê, eu conheço pessoas com grandes infortúnios, com grandes tragédias e que nunca tiveram dor de cabeça, porque ela não tinha semente. Agora, Bordin, você falou dos mais de 300 tipos diferentes. Cita para nós aqui alguns desses tipos, porque o nosso público pode querer saber que outros, porque enxaqueca a maioria já ouviu falar, né? E são muitos tipos, né? Mais de 300. Bom, nossa. Tem aquilo, a dor pior que um ser humano pode suportar é a cefaleia em salvas. Eu vou exemplificar do que eu faço normalmente no meu consultório. É uma dor tão terrível, se você pensar, ela pega em cada 1.000 pessoas. Tem que ter uns 100 mil brasileiros aqui, 200 mil brasileiros com salvas. Por aí, sofrendo. É uma dor tão terrível que sempre eu pergunto, você já deu... São pessoas plácidas, geralmente homens, grandalhões, é o biótipo deles. Quando você tem dor, você já deu soco na parede? Todos ficam socando a parede. Eu tinha um amigo americano que falou que tinha um paciente que queria pôr a cabeça no forno. Exato. Ou quando não batem na própria cabeça, né? Bate na própria cabeça. A dor é tão intensa? Eles ficam desesperados. Tem paciente que se suicida com essa dor. Sempre eu pergunto aos meus pacientes, todo brasileiro já jogou futebol. A pergunta é grosseira, mas assim, você já sofreu um trauma escrotal jogando bola? Doutor, fique jogando bola na minha região escrotal o tempo todo, mas eu não quero essa dor. Nossa. Isso é uma curiosidade. Outra curiosidade que nós podemos falar é, por exemplo, arterite de células gigantes. É uma doença que acomete idosos. Começa a ter dor de cabeça, você vê aquela artéria, parece uma cobra, assim. Dói, inflamada. Isso é uma emergência. Outra é a dor que nós estudamos pouco, que geralmente acontece no domingo, é a cefaleia da ressaca. A cefaleia secundária mais comum que existe, a cefaleia da ressaca, uma cefaleia tóxica. Mais cefaleias. Algumas são perigosas. Por exemplo, a cefaleia associada à atividade sexual. Mais comum em homens, muitas vezes é explosiva. Essa cefaleia da atividade sexual, que é comum se alguém tiver, essa necessita uma investigação rigorosa. Que faz diagnóstico diferencial com ruptura de aneurisma. Ruptura de aneurisma, tumores. Quer dizer, cefaleia de atividade sexual não é uma brincadeira, é uma coisa séria que nós temos que investigar. E ela existe. Eu sei que nós estamos falando aqui mais para um público profissional, mas é importante também deixar ser separado. Profissional? Achei que fosse para todo mundo. É para todo mundo, para todo mundo. É para leigos e profissionais da saúde, educação e médicos. Qual que é a diferença de cefaleia para enxaqueca? Essa é a pergunta básica. O Marcelo falou há pouco que há mais de 300 condições de cefaleia. Cefaleia é a cerveja. Enxaqueca é a Heineken, ou a Brahma. Enxaqueca é uma das 300 formas. Enxaqueca é uma doença neurológica, como eu insisti, com forte componente genético. Enxaqueca é a número 1 aí das cefaleias, mas é uma das 300. E quais são os gatilhos para enxaqueca? A gente pode separar aqui mitos e verdades, porque se falam de tudo, né? Chocolate, vinho e assim vai. Na verdade, é assim. Principal gatilho, estresse.
Segundo, agora é interessante isso, Marcelo. Álcool. Uma vez eu vi um britânico apresentando um trabalho que os enxaquecosos raramente se tornam alcoólatras e nunca eles são aqueles alcoólatras com doenças neurológicas, por exemplo, polineuropatia, demência ou doenças hepáticas. Ele pode até beber socialmente, mas ele nunca fica com essas doenças graves do alcoolismo. Na verdade, eu costumo brincar assim. Deus pergunta para você, e aí, Thaís, você quer beber à vontade ou tem enxaqueca? Essa é boa. Essa é muito boa. É assim. Não é assim? É assim. É assim. Você quer beber à vontade, você bebe. Às vezes eu pergunto sacanagem, doutor, não consigo. E, curiosamente, Marcelo, eu sou assim meio atrevido. Eu falo, olha, a minha proposta terapêutica é que você vai tomar um vinho com seu marido ao longo do meu tratamento. Que legal. É uma meta terapêutica. Que o médico, a minha opinião, é pegar na mão da pessoa e fazê-la viver. Você me fez uma pergunta e ainda não respondi. A ideia que eu tenho é uma ideia. Eu e outros colegas, nós partilhamos assim, a vida é feita para ser vivida. Verdade. Eu quero que você coma chocolate, eu quero que você... Então, voltando ao que você perguntou. Principal desencadeante, estresse. Segundo, álcool. Depois vem uma lista. Assim, é quase que pessoal para cada um. Existem pessoas que falam, não tolero chupar laranja. Laranja provoca cefaleia. Comum, lácteo, não é tão incomum, eu não gosto disso. A pessoa tira produtos lácteos e melhora muito. Doutor, depois que eu tirei isso, existe isso. Então é individual, né, com relação a isso. Existe uma série, estresse e álcool, lácteos, cítricos, chocolate. Por exemplo, você vai num congresso internacional, eles falam que vinho provoca dor de cabeça. Se você sentar do italiano ou do francês, isso é mentira, isso é coisa de inglês. Eles tomam vinho ruim. Boa, verdade, boa. Vinho fraco, como dizem os... Você está entendendo? O vinho é precipitante, mas não tanto. O álcool é precipitante, não o vinho, o álcool. Mas nós somos capazes de melhorar a química do cérebro, fazendo a pessoa podendo... E nós temos estratégias. Depois, no fim, tem aquela cartinha na manga que eu dou para a pessoa o dia que ela quiser beber. E o sono, Gordini? Como é que entra o sono nessa história aí? Não ligo muito. Marcelo, assim, eu quero que a pessoa viva na vida dele. Mas privação de sono. Então, privação de sono dá dor. Sono excessivo dá dor. Cochilo fora de hora. Atrasou a refeição dá dor. Comeu antes da hora dá dor. Sim. Quer dizer, a verdade, Marcelo, assim... Eu não acho legal ficar proibindo as coisas das pessoas. Perfeito. Assim, isso é uma coisa que não é ciência, é uma coisa pessoal minha. Claro, lógico. É uma maneira, você falou que tem que você fala sobre filosofia e religião, você devia me convidar. Aí nós vamos conversar. É um assunto, por exemplo, se eu voltar aqui, eu não tenho assim, minha banda, tudo tem isso, meu amigo preferido, a minha banda de rock preferida. Se tem uma coisa que eu tenho preferência, são pelos estoicos. Eu também. Sêneca, Marco Aurélio. Isso é muito bom. Né? Epíteto. Esse é o cara. Você está entendendo? Se eu falar assim, eu tenho alguma predileção. Sim. Mas voltando, então... Mas talvez até esses gatilhos mais chegam ao seu consultório de pessoas que relatam, né? Mas chegam assim... que eu comi chocolate, ou mas que eu então, fiz isso. O comum, Thaís, eles chegam lá comendo, eu não sei porquê, sempre acaba arroz com cenoura... Aí eu tiro tudo comendo arroz com cenoura todo dia e tendo dor de cabeça todo dia. Entendi. Mas vamos falar então de um desencadeante particular das mulheres, que é a menstruação. Isso sim. TPM é verdade. Se você quiser... Se você quiser... A cefaleia... Acho que é a 23ª queixa das mulheres com TPM. Então não é tão... Não é a principal. Não é a principal. A primeira é o marido. Também não. Para você ver como eram os anos 60, vou chegar a isso aí. Nós estamos batendo... Eu saio muito... Não tem problema, fique à vontade. O James Lance tem, no livro dele, tinha uma monografia maravilhosa dos anos 70.
falando sobre estresse, isso aí. Eu mesmo me lembro, no livro dele, de uma senhora que me contava que as dores de cabeça dela começaram no dia que se casaram e desapareceram no dia que ela se divorciou. Está no livro do James Nelson. Como que era o mundo antigamente. Mas, assim, a cefaleia menstrual é interessante. Ela era, por exemplo, a minha tese de doutorado, Marcelo, foi em profilaxia da enxaqueca. Eu dava remédios muito baratos, muito úteis. Se limpa todos, fica aquela menstrual. Não só para os meus tratamentos baratos, mas outros que não eram tão baratos, hoje é mais barato, topiramato, de valproato. Você nunca... O que melhorou a cefaleia menstrual atualmente foram os MABs. Os anticorpos monoclonais agem nelas. Assim, foi como um trator. Eles não ligam se a pessoa está abusando de analgésico, não ligam se é deprimida. Tudo isso nós tínhamos uma porção de melindros. Os monoclonais mostraram que você tem que tratar, diminuir o CGRP. Já que entrou nos monoclonais, Bordini, qual que é a sua visão do uso deles? Assim? Aqui, então, é isso que... Essa pergunta é boa, Marcelo, que eu evitei falar lá, mas é assim. Primeiro, nesses minhas bodas de ouro de medicina, a minha opinião pessoal, em cefaleia nós estamos melhor que epilepsia. Epilepsia, se você ver o ganho terapêutico, melhora em relação ao Gardenal. Sim, os fármacos antigos, né? Não, eles ganham tolerabilidade, não sei o que lá. Sim. Eu tenho muitos pacientes tomando Gardenal, estamos lá. Sim, estão controlados. Assim, então, nos MABs, nós tínhamos ganho terapêutico e ganho de tolerabilidade. Posso fazer uma pergunta para a Thaís? Lógico. Por que chama Gardenal? Isso, aí, mínima naquela ideia. época, eles tinham recém-descoberto a aspirina, que foi o começo da indústria farmacêutica foi com a aspirina. A baia. E a maioria, as indústrias pegaram, indústrias de tinta, que o que tinha eram tintas. Eles começaram a pegar tintas, mudando e vinham para que... Era o começo. Você pensa, a indústria farmacêutica não tem 150 anos. Né? E eles estavam trabalhando, começaram com os fluoretos, e depois os brometos, não é? E chegaram no fenobarbital. Estavam descobrindo essas drogas, a molécula, esqueci o nome da molécula, mas descobriu o Gardenal. Por que chama Gardenal? Que era um alemão que toda tarde ele comia lá sua batata com cerveja. E a garçonete era muito graciosa, educada com ele, e chamava Gardênia. Ele pôs o nome. Sério, eu não sabia dessa história. Eu não sabia. Por isso que nós estamos batendo muito papo. Interessante. Pô. Então, voltando. A cefaleia menstrual é problemática. Envolve um tratamento bem especializado, tradicional. Mas o Marcelo perguntou, e os MABs, Borgini? MABs foi realmente algo novo. Problema do MAB. 3 circunstâncias. Primeira circunstância, é uma empregada doméstica. É um pedreiro. O custo desse tratamento é cerca de R$ 1.200 por mês. A questão é, eu não me sinto bem em propor para uma cefaleia qualquer. Eu não me sinto bem falar uma coisa que não está ao alcance dele. Sim. E tampouco, Marcelo, agora eu vou defender, o governo também não pode. Sim, claro. Porque eu tenho estudo mostrando que se o governo desse para todos os enxaquecosos, ia 30% de todo o dinheiro do SUS só para MAB. Exatamente. Quer dizer, essa é uma realidade. Não tem condição. Nós temos que ver a realidade. Segundo, é uma pessoa que tem muito boas condições, esses 1.200 não é nada. Ela eu posso propor tanto uma enxaqueca episódica mais simples, que ela está indicado, como uma enxaqueca mais grave. Se não custa, se não for sacrifício para a pessoa, está bem indicado. Tem um grupo na metade do caminho, por exemplo, há uns 20 dias eu atendi 2 meninas, 2 moças, as 2 engenheiras empregadas de prefeitura. Mesmo cargo. As 2 com cefaleias parecidas de cidades diferentes. Para uma, eu falei, olha, para você está indicado, tal, você é engenheira, tal, está indicado. Não, doutor, eu compro. Para outra, eu falei exatamente a mesma coisa. Falei, doutor, me aperta. Então, tem um grupo que eu sugiro mais forte. Um grupo
que é cruel, mas eu não sugiro. E um grupo que eu sugiro, se a pessoa achar que vale a pena, tem. E agora, mas nesse grupo do meio, se os casos forem muito ruins, eu insisto, por favor, eu preciso. Sim. Então, não sei se eu respondi. Respondeu. E esse medicamento é o que há de mais novo no tratamento? Ou existem outros? Não, eu acredito que não vai ser tão fácil cedo nós termos coisas melhores. Estão entrando no mercado um que age na mesma substância, que é o CGRP, mas pequena molécula. Gepan. Mas vamos ver o que vai ser. Sim. Ainda não... Eles são caros e eles não prometem muita coisa. E vê se eu estou falando algo errado. Assim, existe um medicamento que a gente vai tratar a pessoa que está em crise e tem a profilaxia. Isso, exatamente. Na verdade, isso é o que se pensa. É o correto. O MAB, na primeira semana, a pessoa já quase não tem mais dor. Tem um que não entrou no nosso mercado ainda por questão de preço, é endovenoso. Ele demora umas 6 horas. Só que ele trata a crise também. E já fica protegido. Ele trata o Eptinezumab, ele trata tanto a crise como faz profilaxia. Esse Rimegepant que está entrando quer quebrar esse conceito. Se vai tomar dia sim, dia não. Ele é profilático, mas se você tiver dor, você toma um comprimido. Ele serve tanto para a crise como para a profilaxia. E a abordagem hoje no consultório? Porque, claro que vai chegar no neurologista e vai ser feito o tratamento adequado. Mas essa dor, ela acontece... Escuta, não vai ser, a maioria dos neurologistas não sabem. Não. Isso é interessante. Isso é importante. Muitos não sabem. Vamos falar sobre essa abordagem e também sobre os outros médicos. Porque vai chegar lá no endócrino, no gastro, eu estou com dor no estômago, estou com dor de cabeça. O que você quer perguntar? Como que eu sou educado? Pergunte. Não, imagina... É essa abordagem adequada. Como é que um médico deve fazer essa abordagem adequada no consultório ao se deparar com ou antes disso, meu amor, ele até já falou, boa parte dos neurologistas, Bordini até falou assim, a maioria não sabe tratar. Fala sobre isso, Bordini. Na verdade, é assim, não é todo lugar como a sua faculdade tem... primeiro, eu tenho um colega do Ceará que fez uma pesquisa com alunos no primeiro ano de medicina e no sexto. Eles continuavam com o mesmo mito, que a cefaleia é do fígado, que a cefaleia tem que tomar remédio para fígado. Olha que loucura. O aluno do primeiro ano tem exatamente o mesmo conhecimento do aluno do sexto ano. Quer dizer, não aprendem nada na escola. Essa é uma pesquisa, muito bem. Primeira coisa, são 2 horas. O cara, quem vê um jogo de futebol, são 2 horas para tratar um mal que acomete 1 milhão de pessoas. 2 horas na faculdade inteira. Inteira, 2 horas. Sobre o assunto. E a segunda queixa, eu acho mais comum, só pede para dor lombar. Né? A segunda queixa mais comum do ser humano. Nas residências, em alguns lugares tem ambulatório de cefaleia, outros não. A cefaleia é um negócio assim, eles não sabem e desprezam. Sim. E é uma queixa extremamente comum. Agora, se o neurologista não sabe, Bordini, imagina os outros especialistas. Aí é interessante assim, alguma indústria farmacêutica foi, por exemplo, triptanas. Triptanas entrou no nosso mercado há 30 anos. Mas os neurologistas tradicionais falavam que aquilo matava, que aquilo dava infarto. Sim. Demorou 20 anos, 10 anos, esse mal que os neurologistas ortodoxos... Sim. Porque a chance de morrer... a Glaxo tinha uma pesquisa que mostrava que a chance de morrer usando sumatriptano é a mesma de cair um raio na sua cabeça. Eles tinham essa pesquisa. E mesmo assim os neurologistas ortodoxos, não, isso aí é perigoso, é vasoconstrictor. Realmente tem algum perigo, mas é muito menor do que apregoavam. Sim. A neurologia ortodoxa. Voltando, esse laboratório aos poucos foi comendo pelas pontas. Hoje, quem prescreve o sumatriptano são os clínicos. A minha opinião é assim, o que limita o uso de MAB é muito fácil de prescrever. O limite de MAB é a condição financeira. A minha opinião, qualquer clínico, enxaqueca, você faz 4 perguntas, você faz o diagnóstico. A dor é recorrente? Dura de 4 a 72 horas? A dor é forte, pulsátil, piora com esforço? Tem náusea, vômito? Numa pessoa bonitona que está andando? É enxaqueca. Sim.
Assim, Eu já faço essas perguntas para as amigas que reclamam, né? Aí eu já fico prestando atenção. Aí Quantas já dá vezes? diagnóstico. Você tem foto e a osmofobia, intolerância a cheiro, você pode perguntar só isso. Você lembra aquela vez que a gente foi jantar, estava em São Paulo, e a sobremesa era muito gelada? E eu tive uma essa é a dor do sorvete, é mais comum em enxaquecose. Mas foi assim, lembra disso no restaurante? É comum em enxaquecose. Eu dei a aula hoje da cefaleia do sorvete. Tem essa aula no curso? Tem no curso cefaleia. Aliás, e por que isso dá? Vamos falar do curso. Nosso curso está mais do que necessário. Neurologistas. Você acha que eu falei? Eu hoje tive um dia de ator. Quero saber se o senhor foi bem tratado, para deixar todo mundo... Como um rei. Nem o Neymar foi tão bem tratado. Mas o curso, o objetivo do curso, o objetivo é tentar ensinar médicos. Eu gosto dessa palavra, Thaís. Desmitificar. Desmistificar. Não é desmistificar. Desmitificar. Eu vou tirar mito. Porque é mito, não é místico. Boa, Bordini. Eu gosto de desmitificar. Você gostou dessa? Gostei. Vou usar essa agora. Muito bom. E o curso se chama Cefaleias na Prática Clínica. Então, o que eu quero? Desmitificar. Eu começo a aula falando que se chega um paciente com cefaleia no seu consultório, os dois ficam apavorados. O médico e o paciente. O paciente que ele não sabe o que ele tem, ele está com medo, ele está de saco cheio tá que dor. Ninguém responde, ele está com dor. Patos, voltando, patos é um trem que te pega. Ato é o que você faz. Patos, uma paixão, uma patologia, um negócio que te pega, que você não tem culpa, que te acomete. Então ele tem um patos. O paciente está cometido por alguma coisa. E o médico olha e fala, Cacilda, eu não tenho ideia o que essa pessoa tem. Nossa. Então, é uma dupla ansiedade. Eu quero ver esse concurso, eu tenho certeza que eu vou deixar o médico mais seguro. É muito fácil, mas, sobretudo, Marcelo, é gratificante. Se você vir como você muda a vida, você não faz nada. É muito comum, às vezes você faz uma coisa pequena e a pessoa fica extremamente grata. Para você é uma coisa à toa. E você muda a vida das pessoas. Aproveitando só e perguntando, deve ter tido muitos pacientes que mudaram de vida com o seu tratamento, com o seu acompanhamento. Deve ter acompanhado muita gente. Muda a vida. Imagina uma pessoa tendo dor todo dia, há anos, e deixar de ter dor. Eu tenho uma amiga que ela tinha dores, ela não conseguia sair, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia... Isso são os medos. Por exemplo, ingleses têm medo da cabeça explodir, tem medo de ficar louco. Você não sabe, você é pego, você é cometido por aquilo. Sim. E é fácil. As coisas são fáceis. Estou mostrando isso, que as coisas são fáceis. E como é que você dividiu o curso? O curso, eu peguei Moisés, no lugar da tábua da lei, eu peguei a nossa classificação. Nós temos uma tábua da lei. Ali tem todas as dores de cabeça. Eu fui seguindo aquilo lá. Nós começamos com a enxaqueca, que é a primeira, número 1, cefaleia tensional, as cefaleias primárias, depois uma porção de condições, por exemplo, sorvete dá dor de cabeça, cefaleia por exposição ao frio. Tem exposição externa, tem gente que tem crioterapia, é moda, né? Dá dor de cabeça. Como exposição e ingerir substância gelada. Dá uma dor de cabeça que pode durar muitos minutos, além, não é só a dor do gelo. Provoca quase não é uma crise de enxaquecosa, mas é uma cefaleia de exposição ao frio. E depois mostrei as causas mais graves. Então nós percorremos aquelas tábuas da lei, que é a nossa classificação. Conta um pouco da história, né? Das cefaleias. Você gosta de história, né? Claro. Você conta da história, da abordagem do paciente, né? Porque também tem que ter uma abordagem diferenciada. Por exemplo, você percebe isso no consultório? Fundamental, é uma anamnese e um exame físico específico. O professor Bordini pode falar disso melhor do que eu. Por exemplo, a pessoa vem com dor de cabeça. O neurologista nunca põe a mão na cabeça. Parece absurdo, né? Tem que palpar você o crânio. Tem uma dor de cabeça. Tem uma série, você palpa nervos, você palpa ATM, você palpa seios da face, você palpa a tróclea. Então, a pessoa sente confiança, ele está pondo a mão na minha cabeça. Frequentemente, sobretudo as cefaleias unilaterais, Marcelo, mete o dedo no occipital maior. Sim. A pessoa grita de dor, dá um pulo. Eu brincava na época do Arruda, nós tínhamos sinal de Pereira. Né? Sinal de Pereira
você via cefaleia unilateral, você tocava o nervo occipital maior e dava um pulo. A pessoa dá tension, jump sign. Quer dizer, mas então é uma das coisas que nós fazemos, transmitir essa confiança. Eu espero que esse curso o médico vá treinando. Eu quero que alguns tenham esse amor que eu tenho. Esse curso, eu vi o programa, está completíssimo. É o curso que eu gostaria de ter tido na faculdade e na residência. Eu acho que Marcelo, não tem igual. O programa é extremamente completo. Eu não tenho dúvida que não tem igual. Ele foi muito bem elaborado. São 23 aulas, né? 23 aulas. São 23 aulas. Thaís, assim, não é falar de mim. Durante 12 anos, eu fui membro do Comitê Educacional da Sociedade Mundial. A minha vida sempre foi relacionada com educação. Praticamente em toda a América Latina, nós tínhamos uma época, eu consegui ir para a América Latina, no Congresso Americano, nós tínhamos uma manhã da América Latina. Isso aí depois saiu. Mas nós fundamos. A Argentina tem bons profissionais, mas são desorganizados. A Colômbia sempre teve uma sociedade organizada. Agora, nos outros países, eu fundei ajudei a fundar a chilena, a mexicana, que vão muito bem, a peruana, a boliviana. Então, a minha vida foi levar médicos a conhecer. E a nossa sociedade, Thaís, hoje, a nossa sociedade é a segunda do mundo em número de membros, a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Só perde para a americana. Que eu fui presidente 3 vezes. Então, é muito pujante. Quer dizer, eles preocupam-se em ensinar pessoas, mas mesmo assim são muito poucos os que fazem só cefaleia. Porque é algo que precisa se dedicar. Tem algo que o senhor, ao longo do tempo, se dedicou ou sempre teve... O senhor gosta de outro assunto sem ser só cefaleia? Eu sou um neurologista de uma cidade de 70 mil habitantes. Eu estava mostrando ontem para o Marcelo aquilo que eu faço ainda. Sim, colhendo líquor. Tem que fazer de tudo, né? Colhendo líquor. Eu acompanhei muitas vezes Marcelo colhendo líquor em São Paulo. O único emprego que eu tenho, assim, eu acho que eu recebi de Deus mais do que eu preciso. Eu fico de plantão à distância. Tem a UPA e tem a internação. De uma maneira geral, o neurologista não é necessário. Você orienta. Você orienta. Isso faz tomografia, isso vai para a neurocirurgia, isso vai para a UTI. De uma maneira geral, não tem nem muito sentido enfermaria, Marcelo. Ou é UTI, ou é neurocirurgia. Não seguro muito pacientes. Então, eu tenho esse emprego da UPA. E eu gosto de trabalhar assim, dia sim, dia não, que eu sou chamado algumas vezes ao dia, ao telefone. De vez em quando você interna. Eu gosto disso aí. E no meu consultório, como eu fui ficando velho, eu sou quase que um consultor. O que os outros... Eu ganho a vida assim... tentando confirmar diagnóstico. Eu faço assim, Marcelo. 80% é cefaleia. E os outros são casos que os outros não estão dando conta. E, Bordini, qual a mensagem, então, final que você gostaria de dar para quem quer aprender cefaleia e está com expectativa aí do lançamento do seu curso? Olha, Marcelo, esse curso que vocês têm proporcionado, eu fico muito satisfeito. É uma realização pessoal. Eu sempre tive vontade... Não tinha coragem, se você não recebe um empurrão, que dá trabalho, mas eu acredito que as pessoas vão poder aprender muito. Se a pessoa fizer o curso, se a pessoa me obedecer e tiver vontade de fazer, ele vai aprender a tratar dor de cabeça. E é gratificante. Muito. Vai aprender, Marcelo. Sem dúvida. Não tem muito jeito de não aprender. Não tem dúvida. Eu estava falando, uma das coisas que nós usamos muito são bloqueios. Hoje, há muitos pessoas que sabem fazer bloqueios. Isso é muito fácil de aprender. E se quiserem aprender bloqueio, vem um amigo que faça, é muito fácil. Aí ele vai ficar quase completo. Perfeito. Que maravilha. Bordini, é uma alegria ter você conosco aqui na nossa certeza. Plataforma. Espero que você se realize mesmo com esse curso. E é só o primeiro. Virão outros você também. Falou, se eu voltar, não, você vai voltar. Com certeza. Eu gosto disso, Marcelo. Com certeza. E é muito bom. Assim, é uma das coisas, fiz aqui o que eu gosto de fazer na vida. Que bom. bom. E a gente fica Não sei feliz. se você entendeu. Eu vim Claro. aqui fazer o que eu gosto de fazer. Por exemplo, vou lá do outro lado do mundo para falar para peruanos. Eu gosto. Você vê na Bolívia a humildade das pessoas querendo aprender. Bolivianos hoje já tem alguns que sabem dor de cabeça, antes ninguém sabia.
Isso me faz bem. Isso é muito bom. E eu quero que você volte para contar mais novidades e preparar novos cursos para a gente, pode ser? Claro. Fico muito feliz. Obrigada por ter vindo, obrigada por conceder essa entrevista para a gente que a gente possa conhecer um pouquinho mais de você. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço o professor Bordini, foi uma honra ter ele aqui conosco. Na verdade, sou eu quem agradece vocês a oportunidade por estar feliz fazendo isso. As portas ficarão abertas sempre. Obrigado. E se você se interessou em fazer esse curso, é só você clicar aqui na descrição que você rapidamente vai ser levado para a página e você já vai poder adquirir esse curso de cefaleias na prática clínica. Eu espero você no próximo episódio. Até lá.